Olá, amigos do canal Espiritualidade. Mais um programa nosso, Ponto de Vista, e nessa série que iniciamos há alguns vídeos atrás, continuamos falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos permite muitas reflexões e aplicar esse conhecimento que esse livro traz em nossas situações diárias. Nós estamos indo parte a parte, fazendo mesmo um estudo do Evangelho, que é um livro que traz ali as leis morais, as regras de conduta que o Espiritismo identifica nas lições de Jesus. Já falamos por que Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos ainda bem no começo, estamos na introdução desse livro e hoje vamos iniciar a segunda parte, a autoridade da doutrina espírita. Para os nossos amigos que estão acompanhando então esse estudo, nós vamos começar aqui a leitura e aqui o título da segunda parte da introdução, Autoridade da Doutrina Espírita, vem um subtítulo que diz assim: Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Isso é muito importante, porque isso é que dá um grande valor à autenticidade dessas ideias que nós temos no Espiritismo. Vejamos como Kardec abordou então essa questão. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, não teria como garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a apenas um homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria necessário crer sobre a palavra no que dissesse haver recebido seus ensinos. Admitindo-se absoluta sinceridade de sua parte, poderia no máximo convencer as pessoas do seu meio, e poderia fazer sectários, seguidores, mas não chegaria nunca a reunir a todos. Então aqui ele nos traz uma característica importante do Espiritismo. A doutrina espírita, como codificou Allan Kardec, não é uma criação de Allan Kardec. Por isso que nós não usamos o termo kardecismo, como muitas pessoas utilizam, às vezes para se referir à doutrina espírita. Embora Kardec tenha um papel muito importante como codificador, ou seja, aquele que reuniu, ele não é o criador do Espiritismo. Nós vamos ver logo mais qual foi a atuação que ele teve nesse trabalho de elaboração do Espiritismo, cujos autores são os Espíritos. Então ele coloca dessa forma: se fosse uma criação humana, nós não teríamos como admitir que ali existem princípios gerais que estão envolvendo as ações de qualquer ser em qualquer lugar do universo. Seria apenas um sistema, um ponto de vista aqui de uma pessoa aqui na Terra. Ele prossegue dizendo isso no texto aqui, olha. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um meio mais rápido e mais autêntico. Temos que lembrar aqui que Kardec está escrevendo isso no século XIX. Os meios de comunicação que hoje nós conhecemos, internet, rádio, TV, não existiam. Tudo era feito de uma forma muito morosa. Por isso que ele coloca aqui de um meio rápido e autêntico. Por quê? Os espíritos se comunicavam em diferentes cidades, até mesmo em outros continentes. Kardec recebe comunicações de outras partes do mundo com as ideias que os espíritos estavam apresentando nessas comunicações. E ele faz uma comparação, ele faz deduções a partir dessas ideias gerais. Nos nossos dias, esse método que Kardec usou de comparar essas informações que vinham de diferentes médiuns, ele seria muito discutível. Porque hoje em dia as ideias elas circulam no mundo com uma rapidez muito grande. A chance de alguém emitir um pensamento, manifestá-lo publicamente, e alguém de outro meio absorver aquela ideia e propagá-la é muito grande, é muito fácil isso acontecer devido a essa rapidez dos meios eletrônicos. Mas no tempo de Kardec, quando uma ideia era concebida, até ela chegar a um grande número de pessoas, era muito demorado. Por quê? As comunicações eram feitas por carta, todas manuscritas. Elas eram enviadas e precisavam viajar em terra, a cavalo, naquelas diligências, em carruagens, que não era um meio muito rápido, e as comunicações que iam de um continente ao outro levavam-se dias, até meses, para chegar ao destino final. Então, como que poderia uma ideia circular tão rapidamente naquele tempo? Por isso que essas circunstâncias do século XIX, de ser tão limitados os meios de comunicação, elas foram muito positivas para evidenciar
a autenticidade das comunicações, que de fato essas ideias gerais que se manifestavam em muitos meios diferentes eram de fato provindas de diferentes espíritos obtidas por diferentes médios. E é isso que ele quis dizer então. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um meio mais rápido e mais autêntico. Os espíritos escreveram através dos médiuns. Eis porque encarregou os espíritos de a levarem de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra, como muitas religiões têm. Um profeta, uma figura que é expoente de todo aquele conhecimento, aquele que recebeu. Por exemplo, no judaísmo, a figura de Moisés. No islamismo, nós temos a figura do profeta Maomé. E em cada cultura você tem geralmente uma figura central que seria aquele o encarregado de transmitir aos outros. E no caso do cristianismo, o próprio Cristo. Mas nós vamos perceber que o próprio espiritismo ele vai ser um complemento no sentido de evidenciar que aquelas lições que Jesus ensinou, elas têm correspondente nas leis divinas, como nós vamos analisar e já analisamos de outras vezes também. Então o meio autêntico, o meio mais rápido é esse das comunicações dos espíritos. Então Deus encarregou os espíritos de levarem de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Um homem pode ser enganado e pode enganar-se a si mesmo, mas não aconteceria assim quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. Isto é uma garantia para cada um e para todos. Demais, pode-se fazer desaparecer um homem. Até tentaram fazer desaparecer os livros de Allan Kardec. É muito comum o fato histórico de que os livros de Kardec que foram remetidos para Barcelona tenham sido queimados numa praça pública. Mas não conseguiram deter o avanço do espiritismo no mundo. Mas ele complementa aqui, olha, mas não se faz desaparecerem as massas, porque médiuns estão presentes em todas as populações humanas. É por isso que a gente encontra em muitas doutrinas espiritualistas várias ideias que são muito parecidas com o espiritismo, porque elas são muitas vezes inspiradas ali pelos espíritos nesses meios. Podem-se queimar livros, já falei aqui do Auto de Fé de Barcelona, mas não se podem queimar espíritos. E já queimaram-se pessoas para deter também as ideias, né? Isso é algo que nunca podemos esquecer na história da humanidade, porque talvez, provavelmente, nós mesmos foram aqueles que quiseram queimar as pessoas no passado, porque normalmente a gente tende a pensar, hoje, clareado pelas ideias que esses pensamentos todos nos trazem hoje dos espíritos, nós imaginamos que nós sempre acreditamos assim, mas no passado nós também já tivemos as crenças que eram muitas vezes usadas como forma de opressão sobre outras pessoas, né? Isso em outras vidas. Então, olha, continua aqui dizendo assim, ora, queimem-se todos os livros e a fonte da doutrina não será menos inesgotável porque não se encontra na terra. Surge de toda parte e cada um pode captá-la. Se faltarem homens para propagar, haverá sempre os espíritos que a atingem a todos e que ninguém pode atingir. Então essa é uma verdade que é inconteste, né? Por isso que o espiritismo, de forma geral, de forma dispersa, ele está presente, vários princípios que nós acreditamos, em todas as tradições religiosas que existiram em todas as épocas passadas, porque elas eram, na verdade, fundamentadas nesse conhecimento que eram inspirados nas pessoas que viveram nessas épocas e que eram médiuns e que captavam as ideias dos espíritos. Ele ainda prossegue fundamentando essa ideia, né, da autenticidade da doutrina. São realmente os próprios espíritos que fazem a propaganda com a ajuda de inumeráveis médiuns que eles despertam por toda parte. Se houvesse um intérprete único, por mais favorecido que esse o fosse, o espiritismo estaria apenas conhecido. Esse intérprete, por sua vez, qualquer que fosse a sua categoria, mesmo que fosse uma pessoa muito culta, muito eloquente, provocaria a prevenção de muitos, não seria aceito por todas as nações. Os espíritos, entretanto, comunicando-se por todas as partes, a todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos. E aqui não é só partido político que ele está falando, é toda
corrente, a todo agrupamento, a toda causa que reúne pessoas. O Espiritismo não tem o Espiritismo não tem nacionalidade, independente de todos os cultos particulares. Não é imposto por nenhuma classe social, visto que cada um pode receber as instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Era necessário que assim fosse, para que ele pudesse conclamar a todos os homens a fraternidade, pois se não se colocasse em terreno neutro, teria mantido as dissensões, as separações, em lugar de apaziguá-las. A proposta do Espiritismo nunca é dividir as pessoas, é sempre aproximar as pessoas nessa ideia única de que nós somos espíritos encarnados que estamos em evolução e estamos aqui para aprender. Basta a gente ver hoje as discussões que existem em redes sociais, os ataques que uma seita faz sobre a outra, querendo acusar, querendo chamar de herege. Qualquer um que acompanha hoje esse tipo de discussão acaba percebendo como isso é intenso. Como que as pessoas podem pretender viver em paz criando elementos de separação? E a proposta do Espiritismo é essa, não é nunca separar as pessoas. É sempre aproximar, é sempre congregar as pessoas, mantê-las reunidas. Por quê? Já é do conhecimento de todos. Quando nós dividimos as pessoas, é mais fácil a gente colocá-las para brigar uma contra as outras e assim manipulá-las. Por isso que aquelas lideranças religiosas, aqueles que insuflam esse pensamento separatista da humanidade, alguns são salvos, outros estão perdidos. Uns são servos do Deus autêntico, outros são servos do mal. Essas ideias não têm procedência divina, porque elas separam os humanos, elas provocam um antagonismo, uma propensão a se verem como inimigos. Então quem separa não tem boas intenções. Às vezes as pessoas iludidas aqui na Terra por ideias, por inúmeras doutrinas, até acabam comprando essas ideias e elas em si nem são más. Mas quem as inspiram geralmente são espíritos dominadores que querem criar separação entre as pessoas para estabelecer luta, conflito, porque dali eles tiram as suas vantagens de domínios uns sobre os outros. Mais adiante, Kardec prossegue dizendo, olha, esta universalidade do ensino dos espíritos, quer dizer, terem se comunicado em vários lugares, em diferentes épocas, faz a força do espiritismo e é ao mesmo tempo a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a voz de um homem só, mesmo com o auxílio da imprensa, veja, ele está falando da imprensa daquela época em que o jornal era montado letrinha por letrinha, impresso e era distribuído, e o jornal nem era diário muitas vezes, porque não dava tempo de produzir jornais tão rapidamente. Ele está falando de uma época muito limitada, que os livros levavam meses até serem compostos, impressos e distribuídos. Então, mesmo naquela época, aquela imprensa já era algo importante, mas nem comparável com os nossos dias. Então, enquanto a voz de um só homem, mesmo com o auxílio da imprensa, necessitaria de séculos para chegar aos ouvidos de todos. Eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os pontos da terra, para proclamar os mesmos princípios e os transmitir aos mais ignorantes e aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. Eu sei que muitos companheiros que conhecem bem a história do Espiritismo e a expansão dele hoje no mundo devem se questionar assim, Kardec não falhou nessa ideia? Ao dizer lá no século XIX dessa expansão do Espiritismo, que hoje a gente observa que não é tão grande no mundo? Realmente, o panorama do Espiritismo no século XIX era muito promissor, porque em todos os centros cultos ali da Europa e em outras partes do mundo tinham manifestações de espíritos em grupos que já se organizavam. O problema é que vieram grandes ataques ao Espiritismo, pior de tudo, justamente das religiões, que com medo de perderem os seus monopólios de almas, os seus domínios sobre as consciências alheias, atacaram duramente o Espiritismo. E esqueceram que o Espiritismo ele nunca se posicionou contra nenhuma religião. Nós lemos nos textos de Kardec em que o respeito à fé, à crença, é fundamental. Só existiu um inimigo que o Espiritismo, aqui nas palavras de Kardec, em algum momento nós vamos encontrar essas ideias,
um único inimigo que o Espiritismo se propôs a combater, que foi o materialismo. Esse é o único sistema que o Espiritismo, de forma pacífica, com base em argumentos, em fatos, combate. Os outros sistemas, nós podemos até apresentar nossos pontos de vista, mas nós não temos interesse em tirar ninguém dos seus sistemas de crença. Mas por que o materialismo ele é tão problemático e tão perigoso? O materialismo, aliado a uma grande chaga da humanidade, que é o egoísmo, eles são os meios que justificam e justificaram para milhões de pessoas durante muito tempo a ideia de que nós temos que conquistar a paz, a felicidade e a segurança somente para nós e primeiro para nós, sem nos importarmos com os outros. A maioria das pessoas são egoístas e a maioria das pessoas que pensam que a vida depende somente desse período entre o nascimento e a morte, agem muitas vezes pensando apenas em si mesmas. E é isso que explica todo esse caos que nós vivemos no mundo hoje. Todo. Das guerras, dessa miséria que nós temos, dessa dureza de coração nas pessoas, porque com base em uma insegurança sobre a sua existência e sobre a possibilidade futura de felicidade, as pessoas vão buscar de forma desesperada essa felicidade. E é nisso que as pessoas geram dor e sofrimento. Buscam reter somente para si, para garantir apenas para si e para os seus. Isso é egoísmo. Fundamentado em que ideia? De que não haverá justiça no futuro, de que não haverá punições aos erros de quem comete erro, não haverá correções, que as pessoas se perdem, desaparecem, somem depois da morte e não são mais nada. Essas ideias é que o Espiritismo sempre combateu, porque é elas que levam as pessoas a todo tipo de desequilíbrio. Alguém diria assim, mas as religiões também levaram as pessoas a muitos desequilíbrios? Pois é, mas a fé fanática também é combatida pelo Espiritismo, porque na verdade o fanatismo também é uma forma de egoísmo. Você acreditar que somente você é detentor da verdade, que você tem que subjugar o outro, a sua verdade, é também uma forma extrema de egoísmo. E isso também é um dos grandes adversários que o Espiritismo tem. Então o Espiritismo ele enfrentou uma resistência gigantesca por parte dos grandes sistemas religiosos, que combateram, incriminaram, xingaram, amaldiçoaram, excomungaram, expulsaram. E até hoje a gente carrega o estigma disso. Vocês acreditam nisso? Há pouco tempo atrás, alguém me falou sobre uma vaga de emprego numa escola que é de uma grande instituição religiosa aqui no estado de São Paulo. Tem uma universidade e tudo mais. Mas a pessoa me disse, Antenor, coloca lá que você ou é evangélico no cadastro na internet ou que você é católico. Não coloca que você é espírita, porque embora eles não digam, você vai ser excluído do processo seletivo porque é espírita. Você acredita nisso, gente? Estamos no século XXI e as pessoas ainda perseguem espíritas por causa das crenças deles. E certamente vou receber talvez algum tipo de retaliação em algum lugar porque falar, como que eu vou contratar uma pessoa que não é da minha crença, que não é da minha religião? Então percebam, nós ainda sofremos de uma proporção muito menor, muito pequena, nem comparável com o que outras pessoas já foram perseguidas religiosamente, mas nós espíritas também sofremos o preconceito e a discriminação de muitas pessoas. Por isso que para nós essa questão, do direito à liberdade de pensamento, ao respeito às crenças, às ideias que as pessoas têm, é um valor tão fundamental, porque nós entendemos essa questão também. Nem de perto nós sofremos as perseguições que os cristãos sofreram no século I, ou que os nossos irmãos judeus sofreram em tantos tempos, em tantas épocas diferentes. Nem de perto nós passamos o que os nossos irmãos cristãos hoje, católicos, evangélicos, enfrentam de problemas na China e em outros países da Ásia que sofrem forte perseguição do Estado e de outros grupos religiosos. Nós nem de perto passamos por isso. Mas em uma proporção muito menor nós também sofremos os preconceitos e isso mostra que há um embate de forças no mundo, de ideias que querem impedir que as pessoas que pensam diferente possam existir, se manifestar, se expressar, usufruir livremente de uma vida em paz e tranquila. Mas o fato é que todos nós vamos, à medida que formos evoluindo e compreendendo, vamos assimilando os preceitos aí de respeito, de
acolhimento das ideias diferentes, das pessoas que pensam diferentes de nós, que não precisamos concordar, mas precisamos respeitar e nunca discriminar ninguém por nenhuma ideologia, por nenhuma ideia. Nós vemos que essa tentativa de separar as pessoas, de acusar, ela não fica só no campo das ideias religiosas, fica também no campo político. Hoje nós vemos no Brasil e no mundo todo uma grande divisão entre as pessoas. Pessoas se vendo como inimigos porque um é partidário de um fulano, o outro é partidário de outro fulano. Não aprendemos nada com a civilização nem com o cristianismo. Não aprendemos o mínimo respeito entre as pessoas. Por isso que nós precisamos ter uma atitude de autoanálise muito profunda e observarmos. Nós rejeitamos as pessoas por causa das ideias que elas trazem? Ou nós somos pessoas capazes de acolher alguém independente da ideologia política, independente da religião, independente das ideias que essa pessoa tem, independente dos comportamentos que ela deseja ter? É isso que caracteriza se nós estamos evoluindo espiritualmente mesmo. Não é tanto a nossa crença, mas o quanto essa nossa crença nos faz acolhermos outras pessoas, a respeitarmos as outras pessoas. Se o nosso sistema de crenças não nos muda para o respeito ao outro, ele está falhando em nós ou nós estamos falhando no uso dele. Se nós não somos capazes de nos respeitarmos, nós ainda não estamos aprendendo nada de vida espiritual. Muitos pensam que espiritualização é um processo muito além do que se passa aqui na vida, e não é. Sermos capazes de respeitarmos uns aos outros é algo mais assim especial do processo de elevação espiritual que alguém pode ter. Jamais seremos espíritos puros sem sabermos respeitar as pessoas. Prosseguindo aqui na nossa leitura aqui, olha, quando Kardec então está falando sobre essa universalidade e possibilidade de comunicação dos espíritos em toda parte. Ele então conclui esse parágrafo assim, olha, é uma vantagem que não pode gozar nenhuma das doutrinas aparecidas até hoje. Quer dizer, nenhum sistema que tenta explicar o mundo com base em ideias espirituais tem essa vantagem que o espírito tem de ter surgido simultaneamente em vários lugares diferentes. Todos os sistemas partiram de uma pessoa e que foi se propagando e muitas vezes com imposição e violência. Bom, se portanto o espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as resoluções morais, quer dizer, as regras de conduta das pessoas, nem as transformações físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Mas esta não é a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. O espiritismo ainda encontra nela uma poderosa garantia contra os cismas, as separações, as divisões, que poderiam ser suscitados, fazer surgir, quer pela ambição de alguns, quer pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são certamente um escolho, uma dificuldade, mas carregam em si mesmas o remédio ao lado do mal. Nós vamos desenvolver essa questão aqui dos cismas do espiritismo no nosso próximo programa. Quero neste momento, então, convidá-los a todos para o nosso momento de prece, para que possamos, através do nosso pensamento, nos voltarmos a Deus, a inteligência suprema, a fonte eterna de toda sabedoria e de todo amor. A causa primeira de todas as coisas, o amor que envolve, que nutre a vida e a faz evoluir. Senhor da vida, nós agradecemos a oportunidade bendita, Senhor, que temos de, através dessas ideias que compartilhamos, que refletimos, que possamos produzir em nós, Senhor, mudanças positivas, favoráveis ao nosso crescimento interior. Que de alguma forma, Senhor, ao compreendermos a vida de uma forma mais ampla, possamos encontrar a paz em nós mesmos e transmiti-la a todos que nos cercam, onde estivermos, Senhor. Que essa noção superior de vida, de que somos espíritos em evolução, temporariamente vivendo a experiência terrena,
e de que a todos nós está destinado a paz, a harmonia e o bem, que eles possam ser inspiradores, Senhor, para nos momentos difíceis vencermos e superarmos os obstáculos de nossa caminhada. Permiti, Senhor, que tenhamos a força, a coragem, a determinação para prosseguirmos vivendo, aprendendo e amando dentro de nossas possibilidades a cada um. Procurando realizar, Senhor, sempre o bem em nossas ações. E que os nossos irmãos que nos ouvem agora, Pai, possam encontrar em si mesmos também a paz, a harmonia, inspirada pelos Espíritos amigos. Que cada um possa carregar em si a certeza, a consciência de que estamos todos em um grande e profundo trabalho de transformação. De que o mais importante em nossos dias é observarmos aquilo que realmente importa em nossas vidas. A experiência que compartilhamos uns com os outros. Que absolutamente nada, pontos de vista, interesses, passageiros, bens materiais, posições sociais, nada disso tem a importância que tem as relações que temos uns com os outros. Que saibamos respeitar, amparar e compartilhar o melhor de nós com todos os que estão ao nosso redor. Que sejamos mais indulgentes, mais caridosos, mais pacíficos em nosso modo de viver. E que possamos, Pai, dessa forma, encontrando a cada dia um motivo para nos identificarmos com o próximo, nos vermos neles em suas dores, em suas lutas, que possamos assim também te encontrar, Senhor, e encontrarmos o sentido de nossas vidas. O nosso obrigado por tudo, Senhor, por tantas oportunidades benditas que nos cercam a cada instante. A oportunidade da vida e de tudo que ela encerra. Que saibamos cultivar a gratidão em cada oportunidade de vida que temos. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. No nosso próximo programa nós vamos continuar aí falando sobre essa segunda parte da introdução, a autoridade da doutrina espírita. E vamos falar sobre os cismas no espiritismo, então as divisões que já tentaram fazer, mas que até hoje não deu muito certo. Um abraço a todos e até a próxima.